exaltarei enquanto eu viver. Vou me entregar de corpo e alma. Teu nome exaltarei enquanto eu viver. Viverei pra te louvar. Viverei pra te exaltar. Viverei pra te louvar. Viverei pra te exaltar. Pra te louvar, estou aqui pra bendizer teu nome, meu Senhor. Te louvar, te exaltar, é tudo que preciso. Pra te louvar, estou aqui pra bendizer teu nome, meu Senhor. Te louvar, te exaltar, é tudo que preciso. Vou me entregar de corpo e alma. Teu nome exaltarei enquanto eu viver. Vou me entregar de corpo e alma. No programa de hoje estaremos recebendo a visita do senhor Carlos Roberto Barcelos. Ele é bacharel em teologia, em psicologia, especializado em terapia familiar sistêmica, em aconselhamento e meditação pela Intervars Christian Fellowship, na Suíça, e também em recuperação de dependência química pela Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos. Líder do ministério Celebrando a Recuperação na Igreja Batista do Morumbi. E hoje estará falando sobre os efeitos da pornografia pela internet. E nós sabemos que a internet, ela pode ser tanto positiva como negativa, tem os seus benefícios e tem os seus malefícios, depende da forma que nós podemos usar. Hoje a empresa, a escola, a indústria, hoje na movimentação bancária, enfim, a utilidade dela é muito grande, mas tem esses poréns, como hoje o doutor Carlos vai abordar, um assunto muito interessante. Portanto, se você tiver dúvidas sobre esse tema, entre em contato conosco e aproveitamos também a agradecer a todos aqueles assinantes que tenham tirado suas dúvidas através dos e-mails programa.abc@netservicos.com.br e também pelo nosso hotline 11 28 18 17 00. Então tire suas dúvidas, porque esse assunto realmente você que tem filhos, que fica preocupado, a forma de como utilizar, de como dar limites, de como poder até acompanhar realmente a utilização que a sua família está fazendo é muito importante. Mas nós vamos saber todas essas coisas agora no programa Família, conversando um pouquinho com o Dr. Carlos Barcelos. Obrigado pela presença, Dr. Carlos. Pois não. Nós já o conhecemos, o senhor já trouxe outros assuntos muito interessantes para nós, e esse assunto de hoje é muito, muito interessante. E eu tenho certeza que da primeira vez o senhor já foi requisitado e dessa vez vai ser mais requisitado. Falando sobre os efeitos da pornografia, realmente nós encontramos atualmente, ele é um problema, a pornografia pela internet? Tem sido reconhecido que a pornografia na internet tem alcançado dimensões muito grandes, em todos os sentidos. São crianças que estão tendo acesso, jovens e até os mais velhos também. Em todas as atividades que têm acesso à internet, a pornografia tem sido assim uma tentação muito grande. E tem chamado a atenção de especialistas, né, da independência, várias dependências, em várias compulsões. O que é que está acontecendo? O que atrai tanto a pornografia na internet e quais são os seus efeitos? Há pesquisas interessantes sendo feitas, demonstrando o efeito, o impacto que isso tem causado sobre as pessoas. E tem se descoberto algumas coisas muito interessantes a esse respeito, da dimensão deste entretenimento
que está se tornando uma coisa epidêmica e causando adicções, causando síndromes de abstinência, causando inclusive problemas de saúde. Paradoxalmente parece que é muito simples, é muito inocente, mas a pesquisa está demonstrando que não é tão inocente assim, não. As consequências são muito sérias e têm implicações muito grandes. Você tem recebido pessoas com essa queixa dentro da própria família? Tenho recebido, sim, em alguns casos, ou que a família confronta, que não gosta disso, ou que tem algum outro tipo de problemas, a pessoa percebe que tem problemas e, enfim, as pessoas começam a procurar e, por conta da dificuldade de se lidar com isso, de se parar com esse tipo de comportamento, né? Então, isso está demonstrando que a pornografia na internet tem características muito parecidas com dependência de qualquer droga, de qualquer comportamento. É um dos comportamentos adictivos que nós temos modernamente. Porque acaba tendo um nível de tolerância, esgarçando esse nível. Quando se compara o uso da pornografia com uma relação sexual normal, digamos assim, porque fica até meio difícil a gente definir o que é normal e o que não é normal, né? Mas, considerando uma relação sexual normal com parceiros, o orgasmo se torna muito mais satisfatório que o que se consegue através da internet, porque os meios de satisfação são outros. O que é normal o casal viver traz uma satisfação muito grande porque é natural. Produz uma química muito especial, produz a descarga de determinados neurotransmissores que provocam uma satisfação muito grande. Já na estimulação sexual, através da pornografia, isso não acontece. O que acontece é outro tipo de estimulação. E o cérebro acaba se adaptando a uma estimulação agressiva, que é o caso da pornografia. E o cérebro se adapta a esse tipo de prazer, e de tal forma que o prazer que se consegue numa relação sexual normal já não é a mesma coisa. Então, suspeita-se, né, tem se levantado a hipótese que essa modificação química no cérebro tem provocado o que se chama de compulsão, com uma semelhança no processo muito parecido com o uso de droga. Então, tem havido uma preocupação, porque esse tipo de estimulação provoca uma alteração no humor da pessoa, na sua capacidade de raciocinar. E é interessante que as pessoas percebem que não estão bem, mas perdem um pouco da liberdade de falar, não, chega, não quero, porque há sempre um impulso a uma estimulação muito grande. É mais ou menos como se a pessoa estivesse atrás de um grande evento orgástico que vai resolver todas as suas carências, e isso está no próximo filme, no próximo momento. E isso tem causado um impacto muito forte nos estudiosos dessa dificuldade. E nós observamos que em consultório, quando as pessoas solicitam atenção nesta área, agem como se fosse alguma coisa muito vergonhosa, fala todo mundo assim meio reservado, como sabendo que alguma coisa não está bem ali, que não é bem aquilo que é esperado dessa pessoa que tem esse processo de compulsão. Culpa, vergonha, e isso interfere, evidentemente, no relacionamento da pessoa. Vamos assim, eu vou até dividir, eu ia chegar aí, mas a gente já volta. Gostaria, assim, até onde que o senhor tem conhecimento de dados, talvez até mais científicos, em relação à procura. Me parece que tem uma faixa etária da adolescência entre
seus 14 a 18, 19 anos, que é uma grande fatia, uma quantidade de milhões de adolescentes que estão acessando, buscando informação. O senhor tem conhecimento dessa grande faixa de jovens? Suspeita-se que a procura da pornografia na internet tem começado muito cedo, porque os jovens têm acesso fácil à computação, são extremamente curiosos e hábeis e conseguem o acesso, e apesar de que tem muitos sites que são travados, né? Tem algumas travas, tem para senha, essa coisa toda, há muita pornografia que é liberada. Sem dúvida. E eles acham isso, e é fácil achar, entendeu? Você vai no Google, faz pesquisas ali, aparece relações e relações, né? Endereços sem fim. Está franqueado isso. Então, muito cedo, os moços estão descobrindo isso. E estão cada vez mais novos chegando aí. E, ao mesmo tempo que adultos de todas as idades, até mais idosos, também estão envolvidos, estão se envolvendo com isso. E tem todo tipo de situação, né? É como se a pessoa entrasse num supermercado específico de pornografia e escolhesse aquilo que a fantasia preferida dela. Ela pega um, pega outro, escolhe aqui, escolhe lá, a oferta é muito grande. Então a faixa da população, em termos numéricos, é muito grande sim, tão grande que fica difícil de quantificar quanto é isso. No caso dos jovens, o senhor acredita que poderia ser devido à falta da própria cultura da família, de dar liberdade, de discutir, de conversar, a própria escola, que não existe um diálogo tão aberto ou uma matéria específica, explorando, dando assim, ao jovem mais conhecimento, que a família dissesse, conversasse com uma coisa mais natural? Pois é, eu creio que a grande dificuldade é a não naturalidade de se tratar de questões sexuais. Porque as questões sexuais acabam tocando em intimidades da pessoa e geralmente há muita dificuldade com a intimidade, porque intimidade não significa exclusivamente sexualidade. A sexualidade faz parte da intimidade. A intimidade é mais ampla do que isso. E a família tem tido uma dificuldade muito grande em lidar, até hoje, como dizia o poeta, né? A gente não sabe o que faz com o desejo, né? E essa dificuldade se espelha na dificuldade de lidar com os filhos e conversar a respeito da questão. As novelas estão tocando nessa questão, mas muitas vezes elas trazem um determinado viés. E discute-se isso, fala-se isso, né? É uma questão quente, né? Então, no momento, é uma das grandes questões, né? E todo esse conjunto de coisas evita-se que fale sobre pornografia. Porque a pornografia, dentro da questão da sexualidade, é um departamento assim fechado. Mais ou menos como se a gente vai numa locadora, né? E tem aquela sala especial que fica fechada. É uma área que muito pouca gente toca, até por conta da dificuldade de se falar dela, né? Porque fica no mundo da fantasia. E se eu vou falar dessa questão com os meus filhos, como é que eu fico com as minhas fantasias, né? A pessoa vai perceber logo que eu estou falando de alguma coisa que eu conheço. Ora, se eu conheço, é porque eu fui olhar. Se você olhar, então está permitido. Como é que eu lido com isso? Então, isso representa uma dificuldade muito grande da gente lidar com essa questão. E as famílias estão enfrentando essa dificuldade. Os jovens não falam também, porque isso fica meio secreto lá no cantinho, né? E é como se tivesse um elefante branco no meio da sala, todo mundo passa, desvia e não toca nele. E ele está lá na sala e fica lá. E é difícil porque eu acredito que ainda, apesar de todo o conhecimento, de tanto que se fala da questão sexual, ainda nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com essas questões. No caso, assim, tem algum estudo que também determine ou quantifique
se a busca é mais por mulheres ou por homens? Suspeita-se que a maior quantidade sejam homens, mas é muito difícil de quantificar isso porque é tudo secreto e há uma facilidade muito grande de esconder traços. E evidentemente a gente não tem uma pesquisa que mostre quantos acessos, é difícil quantificar isso. Às vezes eles isolam uma parte da população e buscam através mesmo de questionário, uma coisa segrega uma parte talvez, buscas. Talvez a tecnologia tem possibilidade de acessar isto. Agora, eu não sei se estão acontecendo esses acessos, essa contagem, essa medição, e isso também está secreto, entendeu? Porque será que estão divulgando os resultados? A gente realmente não sabe, né? Sem dúvida. Eu andei procurando uma informação em termos estatísticos e é muito difícil a gente encontrar dados confiáveis. Em termos assim, das horas que um jovem, porque estamos falando da internet como os benefícios e os malefícios, se acredita que o jovem hoje, ou o próprio adulto, perde-se muito tempo, num tempo que não estaria trazendo nenhuma cultura, em detrimento até um prejuízo de futuramente se tornar até um compulsivo? É interessante que a Veja desta semana trouxe uma reportagem sobre isso e mostrou os países que têm entrado em acesso, têm tido acesso à internet. E o Brasil é um dos que tem tido mais acessos em toda a população. Achava-se que eram os jovens que tinham mais interesse na internet, mas hoje idosos já estão conhecendo como lidar. E a hora que conhecem as redes sociais, as facilidades de entrar em contato, hoje você entra em contato direto, real, online, né? On time, diretamente com as pessoas do outro lado do mundo. E famílias estão aproveitando isso porque falam com seus filhos que estão estudando fora, viajando e tal. Então tem havido um interesse muito grande, ampliado esse interesse pela internet. E o Brasil tem se destacado como um dos países, talvez entre os 5 países no mundo, que mais acessos tem. E, evidentemente, nesse meio tudo está a pornografia. O senhor disse que queria dependência, não é? O senhor tem procura pessoas que buscam uma solução ou estão percebendo que está acarretando problema para a família, ou as esposas se queixando, porque, como o senhor disse, que já acaba trazendo problema de ordem, de mudança comportamental por alteração neurológica. Então, sim, por ser causadora de uma modificação até de comportamento, porque mexe com a química, e acaba causando mais prazer, esse tipo da troca, do amor, do sexo ali amoroso, afetivo, com a própria parceira, iludindo-se por fantasias mais agressivas, nas quais no dia a dia ele não teria acesso. Sim. O grande problema que eu vejo nessa questão, que interfere com um casal, por exemplo, é a questão da comparação. Porque as pessoas normais não são aquelas pessoas que estão agindo ali. Quando a gente pesquisa isso, nós vamos encontrar pessoas que trabalharam nessa indústria e abandonaram isto. E o comentário deles que aquilo é absolutamente inverdade, é tudo mentira. Com certeza. É tudo uma grande fantasia e aquilo não existe. E as pessoas que estão envolvidas procurando a internet acabam acreditando que aquilo é verdade. E esperam que o seu parceiro faça aquilo, daquele jeito. Não vão conseguir. E isso interfere no relacionamento conjugal, no relacionamento afetivo. Então, é uma comparação injusta, onde todo mundo perde. Então, se o homem reclama que a mulher não é assim, não é assado, a mulher também pode reclamar que o marido também não é assim, é assado. Porque podem estar influenciados por algo que é absolutamente fantasia. Geralmente, a fantasia costuma ser muito mais do homem do que da mulher. Porque a sexualidade da mulher tem outro tipo de estimulação.
né? Conversando com um homem, uma questão de casal, eu comentei com ele, quando é que você acha que começa a relação sexual? Lá depois da novela das 9. Não, senhor, você está enganado. A sua relação sexual com a sua esposa começa no café da manhã. Com certeza. Ele Verdade. olhou para mim espantado e aí nós tivemos que trabalhar um pouco para ele entender o conceito, né? Ou seja, quando ele está junto com a esposa, e era o caso, né, era a queixa, ele estava procurando alguma coisa que lhe desse satisfação no lugar errado, da maneira errada. E, evidentemente, por conta da própria fisiologia e do próprio processo orgânico no organismo, esse prazer é diferente do outro prazer e busca-se alguma coisa que não vai se alcançar dessa maneira. Sem dúvida. Concordo com o senhor. Começa já com o beijo da manhã, com o bom dia, com o sorriso, com o tratamento afetivo. É muito mais complexo. É muito mais complexo. É muito mais delicado. E essa dependência, no que o senhor vê, quais os prejuízos que traria para a pessoa em si, a que pratica, que tem o hábito, uma vez que o senhor comparou com a própria droga, onde que a pessoa tem uma necessidade constante? Veja, a droga promove uma alteração química no cérebro. E comportamental. E, consequentemente, comportamental. A pornografia também estimula determinadas áreas do cérebro, são estimuladas de forma diferente do que uma relação sexual normal. Isso faz com que a pessoa esteja reagindo a esta alteração química e comece a ter problemas de compulsão à semelhança da droga. Porque o que acontece? É uma estimulação tão extraordinária, tão agressiva, que não traz toda a satisfação que gostaria, porque a estimulação é alta e o desempenho é baixo. A satisfação efetiva é muito curta. Então, tem alguma coisa muito séria acontecendo aí. Tá? Então, consequentemente, há um processo químico no cérebro da pessoa distinto a determinadas descargas hormonais numa relação sexual que causam um grande relaxamento, grande satisfação, por talvez até 4, 5 dias, uma semana. A estimulação hormonal provocada pela pornografia faz alguma coisa completamente diferente. Torna essa situação bem agressiva. E a agressividade é tão grande que a satisfação não alcança. A própria reação prazerosa do organismo não corresponde à estimulação. A estimulação é muito alta e o prazer não acompanha, não é proporcional. Não é o mesmo. Então, a pessoa vai sempre procurando mais e mais e mais, porque ela quer sentir aquele grande prazer. E, na verdade, a pessoa acaba acreditando que aquele é o prazer que ela precisa. Por que isto? Porque não tem compromisso, não tem trabalho. No prazer da pornografia, a pessoa não precisa acordar de manhã e cuidar da relação desde manhã. Está no ato, ele ligou, o computador está lá. Então não dá trabalho. Não há compromisso. Correto. Olha, o bate-papo está legal e eu vou explorar um pouquinho mais, mas nós temos que fazer um pequeno break e a gente já volta já, que esse assunto aqui dá muita coisa para se pensar e comentar. Voltamos já. Jesus abriu o mar, fez o cego enxergar, a estéril gerar filhos, peixes e pães multiplicar. Eu nunca vi o seu problema, Deus não fez.
se esqueça que Jesus ama você. Ver o impossível acontecer é pra quem crê. Jesus abriu o mar, fez o cego enxergar, a estéril gerar filho, peixes e pães multiplicar. Eu nunca vi o seu problema Deus não resolver. Eu nunca vi o seu problema Deus não resolver. O que eu sei é que milagres vão acontecer aqui, porque o meu Deus é um Deus de vitória. Quando o crente abre a boca, meu Senhor abre as comportas pra te abençoar, pra te engrandecer. Nunca se esqueça que Jesus ama você, porque o meu Deus é um Deus de vitória. Quando o crente abre a boca, meu Senhor abre as comportas pra te jamais desistirei, Senhor. Não desistirei de ti, Senhor. A coroa que me dá a salvação. O meu prazer é te adorar, o meu desejo é te obedecer, Senhor. Não desistirei de ti, Senhor. A coroa que me dá a salvação. O meu prazer é te adorar, o meu desejo é te obedecer, Senhor. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do Dr. Carlos Barcelos, que é psicólogo, líder do Ministério Celebrando a Recuperação da Igreja Batista do Morumbi e também está falando hoje sobre os efeitos da pornografia pela internet. E falando a família como pode assim perceber, às vezes a família não sabe que tem um elemento, um filho, uma filha, o próprio companheiro, o relacionamento às vezes está muito ruim, buscam ajuda ou não buscam ajuda. E nós estamos falando sobre tudo isso, como se perceber, quais os sinais, o que podemos fazer para melhorar quando isso ocorre dentro da família. Então, você que está nos assistindo, se precisar tirar alguma dúvida, precisar de alguma informação, entre em contato com o Dr. Carlos Barcelos, entre em contato através do e-mail
programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00 e nós vamos tentar esclarecer as suas dúvidas. Dr. Barcelos, o senhor estava falando que, e é muito interessante, que hoje a praticidade, as pessoas querem tudo pronto e muitas vezes até o casal não está mais vivendo esse relacionamento mais íntimo, mais afetivo, mais família, por uma dependência mesmo, porque fica muito mais na fantasia, buscando prazeres e utilizando a internet como esse veículo de um grande prazer, numa fantasia, e acaba comprometendo o todo da família, a beleza da qual a família pode propiciar a reconstrução de uma família muito mais permanente. É verdade. Porque o senhor acaba tendo muitas queixas da família faltando esse elemento afetivo e sexual, que é muito importante, em detrimento a um prazer egoísta de um dos parceiros. Sim. Assim, as dicas, assim, como que o casal pode perceber que um dos parceiros não está mais se envolvendo e que está caminhando para essa compulsão? É interessante pensar nisso, porque se observarmos o comportamento de uma pessoa que dependa da pornografia, a facilidade com que se acessa isto, hoje com um telefone celular, com os famosos iPads da vida, que disseminaram-se de uma forma muito poderosa, né, e ampla, a mobilidade é muito grande. Esconde-se um comportamento muito facilmente. Há recursos nos próprios computadores que alguém pode acionar e desaparecer da tela o que está acontecendo. Então, isso fica muito diferente da droga, por exemplo. Uma pessoa que está intoxicada com uma droga, ela está intoxicada, todo mundo percebe isso, o comportamento dela visivelmente alterado. Mas não é o caso com a pornografia. A pessoa pode afivelar um sorriso no rosto, né, e achar que está tudo bem. Ele pode ter um comportamento normal, mas de uma forma sutil, ele está usando dos recursos modernos da tecnologia para camuflar o que está acontecendo. E muitas vezes a falta de afeto, a falta de atenção, também é camuflada por razões, eu estou muito cansado, estresse do trabalho, coisa e tal, e fica a família sofrendo como, às vezes até, num próprio processo de negação que alguma coisa diferente está acontecendo. Né? Então, há muitas maneiras de se perceber, de não se perceber isto. Talvez a medida mais certa, mais clara, seja realmente o afastamento físico. Então, se está acontecendo o afastamento físico, eu creio que é importante perceber que alguma coisa não está bem ali. E aí nós temos que lidar com negações, com determinadas dificuldades que são típicas da maneira do meio, né? Ou seja, do computador, da mobilidade, do relógio, do celular, né? Enfim, as facilidades da tecnologia acabam ampliando o problema. E eu creio que é uma das dificuldades muito grandes de se perceber isso com clareza. Porque a própria mobilidade pode levar uma pessoa a usar a internet longe de casa. Há pessoas que viajam com computadores, eu mesmo viajei várias vezes com o meu equipamento, e a facilidade, o acesso é muito fácil. Hoje, em qualquer lugar, né, claro que a pessoa vai se proteger, mas se protege e está liberado. Ou talvez o comportamento alterado seja a principal indicação de que alguma coisa está acontecendo ali. Às vezes, no caso, a própria esposa, geralmente, como o senhor falou, pela procura ser maior do homem, muitas vezes pode estar até pensando que esteja acontecendo uma traição. Está certo que é uma traição no sentido de a pessoa ser egoísta e buscar o prazer só para ela. Pois é, nesse sentido, se ele busca o prazer de uma outra maneira, realmente a gente pode pensar, será que realmente não é uma traição? Né? Será que a gente não poderia olhar isso como alguma coisa
que esteja competindo, né, com o afeto da pessoa, é uma pergunta séria, é uma questão séria esta, eu acredito. E essa dificuldade, por exemplo, da mulher, que ela é muito mais reprimida que o homem, que pratica grande parte das mulheres, é sabido que não tem orgasmo, grande parte. E é mais uma coisa, vejo que é pelo tabu, pela cultura, não desperta mais interesse dela buscar, querer identificar essa situação do orgasmo, de como se chega, se é dificuldade do marido, dela. Porque é sabido que entre o homem e a mulher, para o homem é algo muito mais acessível. Para a mulher, a gente sabe que grande parte delas não tem o orgasmo. Pois é. Se já existe esse tipo de dificuldade no relacionamento conjugal, evidentemente a pornografia se torna um meio de afastar ainda mais a solução. E, com certeza, a esposa pode continuar num sentimento muito frustrante, porque ela tem informação a respeito de um orgasmo, mas o que é isso? Exatamente. Né? Porque é reprimida, ou porque o marido mesmo não entendendo como lidar com isso, acaba usando de um recurso como a internet, a pornografia, que o afasta muito mais disso. Talvez a dificuldade apareça no fato de que, não conhecendo o que é uma relação sexual plena, a esposa tenha mais dificuldade ainda em entender o que está acontecendo por conta da pornografia. Isso se torna um elemento de impedimento de uma solução. Porque, desta maneira, o marido teria uma solução dele, que é a coisa do egoísmo, né? Ele encontra uma satisfação para ele e ela fica sem nada. Mas no caso, por exemplo, dentro da pornografia, se for se olhar para esse lado, muitos maridos, por não ver esse começo, meio e fim, como nós sabemos, para a mulher é muito o tempo que ela necessita de ter para ter o orgasmo, o prazer, é diferente do homem. Do homem é mais rápido. Então, o homem precisaria ter uma outra maneira de comportamento, de um preliminar, de um começo, meio e fim, porque para chegar mais ou menos no mesmo tempo. Então, ele teria que ter uma outra educação sexual. Sim, uma outra educação sexual. Teria que haver um processo terapêutico do casal, buscando entender que tipo de resistências existem ali em relação ao sexo, e começar a trabalhar em um outro nível. É uma resposta, é uma tentativa de solução. O uso da pornografia é uma tentativa de solução, mas é uma solução inadequada. É uma solução, uma resposta deslocada. Sem dúvida. E insatisfatória. Insatisfatória, porque é a relação homem e mulher real, não virtual, mas real, que vai causar realmente a união, o vínculo, a dependência, a interdependência, melhor dizendo, né? Não é nem codependência, nem independência, é a interdependência, enfim, que traria para o casal essa satisfação. Mas isso depende de uma disposição muito grande de ambos de trabalhar isto. E aí nós estamos entrando numa área muito difícil, que é típico da relação, das dificuldades relacionais normais. Quando entra um elemento desse, sem dúvida alguma, a situação fica muito pesada. Aí tem que buscar mesmo uma terapia. Sem dúvida. Porque esse processo não aparece isolado de um contexto maior, tanto do homem quanto da mulher e como do casal, né? Há uma complexidade muito grande, há uma gama muito grande, uma plasticidade muito grande nessas relações que precisam ser investigadas, que resultam nisso. E, no caso, assim, é o que eu ouço muitas vezes a família falar, o meu filho fica até de madrugada acessando, ele passa às vezes à noite, vai dormir muito fora do horário. O que o senhor acha nesse espaço de tempo? Provavelmente o jovem também estaria acessando, porque quando fogem um pouco dessa normalidade, por que tantas horas, 3, 4, 5 horas na madrugada, a família não deveria ter um limite com esses filhos?
Eu creio que sim. Eu creio que se isso está acontecendo, trazendo dificuldade relacional na família, forçando a família a uma adaptação inadequada, eu creio que é muito importante estabelecer regras, limites, fronteiras, né, para que a família possa funcionar de forma adequada. Agora, é difícil, né, porque afinal de contas o jovem hoje tem acesso, ele pode comprar o equipamento, mas a família pode dizer, bem, tá bom, mas a conta telefônica é nossa, a conta da internet é nossa. Né? E deveria haver realmente desde cedo, né, essa educação, controle melhor. Os pais têm recursos para lidar com isso, né? Nós sabemos que a própria tecnologia fornece filtros e bloqueios, e isto pode ser bloqueado, né? Mas o jovem tem acesso, ele sabe como lidar com isso. Mas se o pai, o responsável, conhece um pouco da tecnologia, ele pode bloquear, ele pode estabelecer filtros que a pessoa não tem acesso. Por exemplo, ela pode solicitar para o próprio servidor que faça alguma coisa lá no servidor, impedindo que determinadas pesquisas não sejam atendidas. Fica bloqueado. É possível fazer. Só vai ser mais custoso. Pois é, tá? É menos custoso. Se você não tem controle, está chaveado, está bloqueado. E o limite é exatamente esse. Mas é meu quarto. É seu quarto, mas está dentro da minha casa. Tá? Enquanto eu estiver na minha casa, as regras são essas aqui. Tá certo. E assim, no caso de uma pessoa já adulta, que tem esse hábito, ou já passou, extrapolou um pouco, já não é nem hábito, já é uma dependência, o que ele deveria procurar para diminuir essa compulsão? Porque uma vez que ele está percebendo que isso está acarretando um prejuízo na qualidade de vida. O que eu posso sugerir é o que eu tenho feito. Eu tenho abordado essa questão da mesma forma como eu abordo qualquer tipo de dependência. Uma dependência por compra, por exemplo, tem o mesmo processo psicológico de uma dependência da internet. Ou seja, é possível lidar da mesma forma. O conteúdo pode ser diferente. O conteúdo de um pode ser compra compulsiva, ou jogo, ou qualquer outro, ou o conteúdo do outro é a pornografia. Mas o processo psicológico é o mesmo. Tanto é que os sintomas e os comportamentos são os mesmos. O processo de negação é o mesmo. O processo de não querer aderir a um tratamento, negar o tratamento, achar que não precisa, que eu dou conta sozinho, é o mesmo processo. É muito interessante porque a pessoa fala assim, não, eu não tenho problema porque eu não bebo, é só a internet. Mas é o mesmo processo, não tem diferença. Então a pessoa está dependente do mesmo jeito. Então o que a pessoa procura e deveria procurar é o mesmo processo. Não há muita diferença entre uma coisa e outra. Talvez os cuidados, os procedimentos podem ser diferentes, né? Mas como é que nós vamos lidar com isso? Por exemplo, um alcoólatra pode evitar parar no bar, pode evitar passar na padaria, ou se vai passar na padaria, fica na área da alimentação, não vai para o balcão. Agora, um jovem, um adulto, ele carrega o seu equipamento para onde ele for. E aí, como é que faz? Ele usa o computador para o trabalho. É verdade, ele está trabalhando. Mas naqueles 5 minutos que ele tem, ele dá uma escapada. Como é que a gente vai lidar com isso? Pois é. Como é que vai lidar? Aí terá que haver uma disposição muito grande do própria pessoa dependente para reverter essa situação. E aí eu creio que é uma questão dele entender que ele precisa de uma mudança de comportamento. Porque ele está sofrendo, ele está fazendo a família Então, mas sofrer. aí, uma vez que o senhor fez a mesma analogia da dependência química com a dependência da tecnologia, do computador, nós sabemos que o jovem ou o companheiro, ele tem comportamentos que comprometem a família. Sim. E a família toma atitudes, elas buscam paralelamente conhecimento para lidar com a situação. Sim. Então, elas pressionam, elas conversam a partir do momento que elas tiverem entendimento.
E nesse caso, no caso do computador, buscando na internet esse tipo de ilusão ou de prazer, até onde eles teriam a mesma facilidade de detectar essas dificuldades. Porque o adicto, o alcoólico, ele bebeu, todo mundo percebe, o usuário, ele usou, todo mundo percebe. Então, aí, a família também precisaria ser trabalhada, ou ter conhecimento de como essa família poderia ajudar essa pessoa que é o dependente. Eu diria o seguinte, a primeira coisa é que o comportamento fica alterado. Sem dúvida. Como observou, fica passando horas a mais além da necessidade. Então, o pressuposto é que esteja envolvido com pornografia. Estabelece limites. É o mesmo processo, né, do uso de droga. Estabelece o limite. Nós vamos até aqui, daqui para lá está fechado. Né? Daqui para lá não tem internet. E toma as medidas adequadas para que isso aconteça. Por exemplo, desliga a internet, porque o filho às vezes extrapola. A minha sugestão é, tal horário, desliga. Se for o caso, desliga a chave a elétrica. Desliga. Eu creio que pode se estabelecer determinados critérios para isso. O principal que eu acho é ajudar o dependente a compreender que está dependente e motivá-lo, buscar uma motivação para que ele decida fazer alguma coisa para parar. E essa motivação poderia encontrar-se na espiritualidade? Com certeza. Por que isso? Porque todo o processo de prazer que eu promovo através de um subterfúgio, seja droga, qualquer coisa, tem um aspecto transcendente. O prazer que se procura é um prazer transcendental, que me leva para uma experiência quase espiritual, religiosa. Isso não é diferente da pornografia. Né? Nós estamos buscando essa transcendência no orgasmo. Né? E o orgasmo tem este efeito transcendente também. É o maior prazer que a gente tem. Então, a espiritualidade, sem dúvida alguma, é a que vai regular isto. E assim como nós entendemos que a espiritualidade tem um efeito terapêutico sobre todo tipo de compulsão, com a pornografia não é diferente. É o mesmo processo. Né? Eu creio que a gente deveria tratar a pornografia da mesma maneira como a gente trata qualquer outro tipo de dependência. De compulsão. E, portanto, assim como outro tipo de dependências, a gente acredita que a espiritualidade tem uma função, evidentemente a pornografia também tem este cuidado. E onde procurariam ajuda essas pessoas? Nós temos alguns grupos anônimos na nossa comunidade que tratam disso. Né? Doentes de amor e sexo anônimos, por exemplo, DASA. A DASA? DASA. DASA eu conheço. Pois é. O MADA, Mulheres que Amam Demais, anônimas. Né? Então, existem alguns recursos. E eu creio que um instituto como o seu pode também oferecer um suporte para esse tipo Nós temos DASA na nossa casa. Pois então. Então, já está aí uma maneira de lidar com isto. Né? Então, a comunidade tem recursos que ajudam nesse sentido. E tem uma coisa, se na sua comunidade não tem, promova a existência de um grupo assim. Logo, logo, tem um bom grupo lá começando a chegar junto, porque o sofrimento é muito grande. Como fica tudo camuflado, parece que as pessoas não sofrem, mas Verdade. sofrem. Né? Sofre, sem o sofrimento. A busca desse tipo de prazer, seja ele qual for, usando o recurso que for, é uma questão, a gente poderia pensar assim, de custo e benefício. E o resultado é que o custo é muito maior que o benefício que traz. Então, racionalmente, conscientemente, o melhor é parar. Mas é que há outros mecanismos que não conseguem botar em prática isso, né? Se a gente fala de espiritualidade, nós temos o Paulo, o apóstolo, dizendo assim, né? Eu não sei o que acontece comigo, porque o bem que eu quero não faço, mas o mal que detesto é este que eu faço. É o que prevalece em mim.
tem alguma coisa que prevalece em mim. É verdade. E ele fala, né, o pecado que habita em mim. Não queremos entrar na questão da discussão de pecado ou não pecado, porque isso seria outra conversa tão boa como esta aqui. Mas o fato é que lá está uma perda de controle. E esta perda de controle traz a angústia, traz a vergonha, traz o cansaço, traz o esgotamento. Olha, o nosso papo está muito bom, mas eu vou pedir bem rapidinho que você faça assim, uma despedida breve, porque senão, como o senhor falou, vai muito longe e o nosso tempo chegou ao fim. Bem, eu posso dizer ao nosso público o seguinte: se há sofrimento, se há alguma coisa desse tipo na sua casa, procure ajuda. Não desanime quando aparentemente não tem alguma coisa, algum recurso desse tipo. A própria internet já é um meio de achar uma solução. E quando nós buscamos esta solução, nós vamos encontrá-la. É muito interessante, o próprio texto bíblico diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E se aquele que busca encontra, aquele que procura acha, né? Aquele que pede recebe. Então, quando eu procuro uma solução, eu encontro essa solução. Então, não desista. Parabéns, doutor Carlos, maravilha. Pois é, nosso tempo está chegando ao final, eu tenho certeza que vocês gostaram muito desse tema, então pode entrar em contato, o doutor Barcelos terá prazer de responder. E fala para vocês que esse programa Família tem apoio da Instituição Cláudia Mancha, que também tem o DASE, que dá apoio também à recuperação de dependentes químicos e familiares codependentes, também do programa Voluntariado do Canal Net Cidade, da Igreja Batista Betel, com os nossos músicos e cantores, e atualmente também da nossa amiga Ângela, que é do Trajes Rigor, na Rua Piauí, 999, São Caetano, e do nosso amigo Djalma, que traz esses adornos de espaço e paisagismo. Convidamos a todos vocês, grupos de mutua ajuda do nosso país, que queiram entrar com o seu tematista, com o seu especialista, abordando um tema compulsivo. Nós teremos prazer de receber o tema, receber você aqui em nossa casa. Nosso muito obrigado, um forte abraço e até o próximo programa. Tudo que há na terra foi meu Senhor